Na vizinhança, né, Edu? Pois é, as brigas entre vizinhos ficaram constantes. Em alguns casos falta bom senso, respeito e até compaixão com quem mora tão pertinho. Festas em plena quarentena. Oi, estou vendo aqui uma reportagem sobre brigas entre vizinhos se tornam constantes durante a pandemia de coronavírus. Já passamos 2 meses nesse enclausuramento familiar. Ontem mesmo, estávamos aqui em casa e começamos a ouvir gritos. Era no prédio vizinho. E os vizinhos todos saíram na sacada para ficarem ouvindo a gritaria de uma família. Dava para ouvir a voz de uma mulher, de um jovem gritando. Não dava para entender bem, mas era uma briga violenta. Não sei se havia crianças ali naquele apartamento, mas é assustador quando perdemos o controle da discussão, quando perdemos a calma, a paciência com o outro e partimos para as agressões. Isto não é difícil acontecer. Isso faz parte de um processo da vida familiar. O problema é como evitar ou como apaziguar quando saímos fora do controle. Isso é muito difícil. A palavra de Deus nos ajuda a tentarmos construir alguma base nesta pandemia. Provérbios 17, 14 diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Está aqui no texto bíblico esta verdade, esta construção dos princípios da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus brigavam. Há um texto que diz, e o evangelista diz assim: e houve uma não pequena discussão entre eles. Discutiram violentamente. Jesus foi o apaziguador, porque há questões em que precisamos resolver logo. E ele já chamou os discípulos e foi aquele catalisador da paz. Paulo fala isso também com 2 mulheres, né, Evódia e Síntique, e ele orienta: olha, sintam a mesma coisa, sejam concordantes. Ele até pede para alguém, não é? O Clemente, para poder ser aquele pacificador entre elas, de ser aquele elemento de presença, de controle, não é? Para que elas voltassem a cooperarem para o Evangelho. Porque às vezes uma palavra mal colocada, uma situação mal explicada, pode gerar uma separação, um distanciamento, mesmo estando dentro de casa. Nossa, quantos parentes, não é? Quantos familiares nós temos que às vezes estamos distantes, não ligamos, não queremos saber, por uma situação do passado que não foi resolvida. E por isso esses noticiários vêm chegando desta forma sobre aquilo que está acontecendo na quarentena. Então vem aqui o recado, a mensagem desse texto que vem acompanhado de outros, não é? Numa hora de briga, de discussão, seja um bombeiro, não seja aquele que vai atiçando, né? Tem aqueles que vai provocando a briga e vai querendo aumentar isso. O próprio autor de Provérbios diz assim, que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 1. Há um outro texto que nos leva também a entender isto. Trate com respeito, não ridicularize o seu próximo, mas aquele que tem entendimento refreia a língua. Veja quantas orientações práticas nós temos, não é? E a exigência da paciência.
Em Provérbios 15:18 diz assim: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ouvir a palavra bíblica é tão bom nesta hora e lembrar delas. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós que somos filhos de Deus, sejamos assim, nesse tempo de pandemia, de aflição, de intriga, quando uma fagulha de discussão, um descontrole acontecer em casa, sejamos nós aqueles responsáveis de apaziguar, de acalmar. O texto diz isto, né, que a discussão começa como uma pequena brecha numa represa. Você já viu isso? Às vezes nós temos uma pequena goteira, um pequeno vazamento num cano de água e daqui a pouco tudo estoura e explode. Antes que isso aconteça, ainda quando está no furinho, está ainda no início, vamos fechar, vamos evitar, vamos lutar com isto. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. O bom é parar antes que a coisa piore. A minha oração é que Cristo presente, no poder do Espírito Santo, seja esse elemento pacificador em todos os momentos da sua casa e nos seus relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.